A nova ordem mundial com BRICS. Argentina e Irã serão os próximos no grupo? Antes de iniciarmos este vídeo, quero convidar você inscrito aqui do canal ou não inscrito a verificar se o seu inscrever está ativado e se o sino também de notificação está ativado para receber todos os vídeos do canal, quando assim enviarmos na plataforma. Convido também a você entrar lá no Instagram e no Twitter para acompanhar o nosso trabalho nessas plataformas. Também conto com a sua colaboração, é claro, se possível, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, pois a censura das plataformas estão aqui na nossa porta e não podemos deixar de fazer as nossas análises dos nossos conteúdos sem apoio seu, público, os inscritos do canal. No mês passado, a China sediou a 14ª Cúpula Anual do BRICS, um grupo de nações emergentes composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em meio a uma série de grandes mudanças na ordem global e crescentes tensões geopolíticas na Europa Oriental e na Ásia Oriental. O presidente Xi Jinping enfatizou na reunião o desejo compartilhado das 5 nações enfrentar os desafios juntos por meio da cooperação e pediu ainda a esses países presentes abraçar a solidariedade e a coordenação e manter conjuntamente a paz e a estabilidade mundial. O grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam as 5 maiores economias em desenvolvimento. Juntas, seus membros constituem 40% da população mundial e 1/4 do produto interno bruto global. O grupo inclui as 2 nações mais populosas do planeta, como a China e a Índia, além da Rússia, a maior em território. A China, como todo mundo sabe, busca cooperação multilateral totalmente diferente, quer formas e princípios não ocidentais, ou seja, sem a presença desordeira de nações potências que influenciam negativamente no mercado global, como aos Estados Unidos, que acusou de puxar seus aliados ocidentais para se rebelar contra a globalização. Apesar das diferenças internas consideráveis dentro do bloco, incluindo uma rivalidade de décadas entre China e Índia, todos os países do BRICS resistiram ao alinhamento político total com o Ocidente. Dessas 5 nações do BRICS, apenas uma, o Brasil, votou na Assembleia Geral das Nações Unidas para condenar a Rússia por invadir a Ucrânia em fevereiro, em 24 de fevereiro. A Rússia votou contra a medida, enquanto os outros 3 países se abstiveram. Este ponto de divergência dentro das nações e que o Brasil foi contra o posicionamento na Guerra do Leste por meio do Itamaraty quebrou totalmente a narrativa de que o governo brasileiro estaria isento de críticas positivas ou negativas em relação ao conflito no leste europeu. Aliás, o Brasil fez certo em não entrar nas narrativas do Ocidente, em quebrar laços ou condenar pessoalmente Vladimir Putin, a quem o Ocidente classificou amplamente como a força motriz por trás da invasão russa, já que a nação brasileira precisa de produtos bases e vitais na sobrevivência da economia, da nossa sociedade, nosso mercado, e esse que o Ocidente não corresponde. Em seus comentários na cúpula, Xi Jinping pareceu criticar os Estados Unidos e a OTAN, descrevendo a invasão russa da Ucrânia como um despertar para todos no mundo. Inclusive descreveu que a fé cega na chamada posição de força e as tentativas de expandir as alianças militares e buscar a própria segurança às custas dos outros só vão acabar em um dilema de segurança. A expansão da OTAN na fronteira da Rússia ocorre desde a década de 50, mas ficou muito mais intenso com o pico da Guerra Fria, com bombas nucleares sendo colocadas em nações estratégicas no quintal da Rússia.
claro, com uma certa distância, porém no quintal da Rússia. Enfim, os Estados Unidos foi colocando ainda mais sua influência sobre a Ucrânia e estava até instigando a colocar a Ucrânia dentro da OTAN, junto, em 2008, com a Geórgia. Pois bem, anos se passaram e as influências continuaram e os armamentos, os exercícios da OTAN dentro do quintal da Rússia foi se intensificando. Putin solicitou mais segurança nas fronteiras com a OTAN, mas ninguém ouviu ele. Foi então que os Estados Unidos abraçou essa oportunidade, pressionou a Ucrânia. Foi então que aconteceu a invasão russa no leste europeu, no leste da Ucrânia. Como debatido em vídeos aqui no canal, as sanções econômicas produzidas pelos Estados Unidos e aliados contra a Rússia não surtiram efeitos. Nos primeiros 100 dias, após a invasão em 24 de fevereiro, a Rússia ganhou 93 bilhões de euros com suas exportações de petróleo. Desse total, 57 bilhões de euros foram ganhos com exportações para a própria Europa. Apesar de todos os esforços da Europa para se livrar do petróleo e do gás russos, grande parte da lacuna deixada pela redução nas exportações de combustíveis europeus está sendo preenchida por outros países. A China. A China ultrapassou a Alemanha como o maior cliente de combustíveis fósseis da Rússia, levando 12,6 bilhões de euros desde a invasão. De acordo com um relatório internacional do CREA, outros que aumentaram suas exportações e também suas importações de petróleo russo incluem a Índia, com 18% de cujas importações de petróleo bruto agora vêm da Rússia, em comparação com 1% antes da invasão. E, surpreendentemente, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, as maiores reservas de petróleo do planeta. As importações de petróleo bruto fabricado na Rússia para a China aumentaram 55%, no comparativo anual atingindo recordes. Isso foi relatado pela Reuters, referindo-se aos dados da Administração Geral das Alfândegas da China. Diante desse cenário formidável de relações mais íntimas entre China, Rússia e Índia, nações pertencentes aos BRICS, que o Brasil faz parte, o resultado será a nação russa tomando o lugar dos Estados Unidos no mercado de petróleo, em conjunto com a China. Os Estados Unidos querem interromper o fornecimento de petróleo à China devido ao fato de o país ter se tornado o principal concorrente dos americanos. Por isso precisa ser enfraquecido. O BRICS, por exemplo, é absolutamente importante para equilibrar a balança comercial do planeta. Tudo que vem dos Estados Unidos é bom, e tudo que vem do Brasil e do BRICS é ruim. Este é o caminho que os progressistas, os progressivistas, querem que você acredite, confie e grite para todos que falem o contrário. Assim como os Estados Unidos, o Brasil, Rússia e Índia querem seu interesse próprio, querem lutar pelo seu espaço, pelo seu povo, pela sua sociedade. E a multilateralidade sem os Estados Unidos é imprescindível para o crescimento desses países. Muitas vezes já ouviram falar de uma nação que estava desenvolvendo um grande produto altamente competitivo e tecnológico entrar em ruína, ou simplesmente ter seu produto extinto do mercado. Ao passo que a caixa de Pandora é aberta, observa-se a interferência de agentes externos, ou aliciou compradores, governos e estados, ou confluiu para sabotagens e intervenções a nível militar. Isso foi observado aqui no Brasil na década de 90, com o Programa Espacial Brasileiro. Outro exemplo está no maior blindado pesado de todos os tempos, construído aqui no Brasil, o T1 Osório. Seria fornecido em dezenas de unidades para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outras nações do Oriente Médio e a própria Europa, amplamente concorrente de quem? Do M1 Abrams americano. O cenário era incrível, mas o desfecho foi caótico. Os americanos interviram absurdamente nas negociações e o Osório perdeu espaço e o Abrams foi comprado em centenas de unidades. Mais tarde, a empresa brasileira Engesa
a construtora do Osório foi à falência. Em 2019, a Casa Branca, na administração de Trump, acelerou um programa americano secreto para sabotar os mísseis e foguetes do Irã, de acordo com funcionários atuais e antigos do governo, que o descreveram como parte de uma campanha de expansão dos Estados Unidos da América para minar forças armadas de Teherã e isolar sua economia. Apesar do Irã ser uma nação incompreensível, tirana e com ações militares e terroristas no exterior, também sofreu com ações estrangeiras, buscando entrar nesta multilateralidade global e longe das amarras ocidentais. O Irã e a Argentina podem se tornar novos membros do BRICS. Esses países apresentaram pedidos oficiais correspondentes logo após a recente cúpula da Associação BRICS. A Argentina e o Irã se inscreveram para ingressar no grupo. O anúncio foi feito em 27 de junho pela representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que escreveu em seu canal lá no Telegram, abre aspas, enquanto a Casa Branca estava pensando sobre o que mais no mundo seria desligado, cancelado, proibido e estragado, Argentina e Irã se candidataram para se juntar ao BRICS. Fecha aspas. Poucos esperavam, de certo, que Teherã teria algum sinal na última cúpula do BRICS. Mas o presidente Xi Jinping não perdeu tempo e convidou o presidente iraniano Ebrahim Raisi para participar e discursar na reunião. Ebrahim Raisi indicou que Teherã está pronta para fornecer suas capacidades aos países do BRICS para entrar em novos mercados e atender às necessidades de energia. Ainda não houve nenhum pronunciamento oficial da Casa Branca ou do Departamento de Estado americano sobre essas questões, nem quais as retaliações poderiam desencadear após relações do tipo serem realmente firmadas. Sabe-se que as sanções americanas contra a Rússia não tiveram efeito. Já em relação à China, o Ocidente não ousou nem um segundo sancionar, temendo perdas colossais na economia, por ter amplas relações com os chineses, que datam há mais de 5 décadas. Por sua vez, o presidente argentino Alberto Fernandes, em reunião no formato BRICS+, anunciou o desejo de seu país de se tornar membro pleno da associação, já que a nação vive o seu pior momento de décadas após os governos de esquerda assumirem a presidência, excepcionalmente com os desmontes, corrupção e mortes não investigadas ainda no governo de Cristina Kirchner, que retornou ao controle da nação como vice de Alberto Fernandes. A Argentina corre contra o tempo diante de uma inflação grave em um país que já tinha uma das taxas mais altas do planeta, agora 60% ao ano em maio. A taxa de câmbio paralela da Argentina, por exemplo, desvinculada dos rígidos controles cambiais do governo, caiu 17% na semana retrasada, levando os lojistas de Buenos Aires a colocarem cartazes anunciando uma margem de 20% em todos os preços listados. Mesmo em uma economia global subitamente perturbada pela inflação, isso é extremo. E isso levanta o espectro de que a espiral inflacionária perene está entrando em uma nova fase vertiginosa, que aumentará a pressão sobre o presidente Alberto Fernandes, que está em apuros, e mais dor para uma população que vem perdendo poder de compra há anos. Mas entrar no BRICS não é fácil e requer requisitos únicos. A Rússia e Brasil não se opõem oficialmente à expansão do BRICS. De acordo com o assessor do presidente da Federação Russa, Yuri Ushakov, trata-se de uma sequência importante e exclusiva à possível expansão desta associação, o BRICS, embora se entenda que esse problema precisa ser abordado com muito, mas muito cuidado. Não somente Argentina e Irã buscam aderir ao grupo. Reuniões passadas já discutiram a possibilidade de novos estados da Ásia, África, América Latina e Oriente Médio também adentrarem no grupo, o conhecido formato BRICS+, que pressupõe a criação de um círculo permanente de amigos da associação, com vistas ao fortalecimento e cooperação mútua. Vladimir Putin destacou claramente a importância das nações do BRICS. Mesmo sob fortes sanções, como já falado no início do vídeo,
Moscou obteve grandes benefícios. A expansão da presença russa nesses estados trouxe um faturamento em ascensão de 38% no primeiro trimestre de 2022, entre os membros do BRICS, para 45 bilhões de dólares. De forma retórica, novamente, o BRICS forma um quarto da economia global do PIB, 20% do comércio, aproximadamente 25% do investimento direto e as reservas internacionais totais dos estados do BRICS somam cerca de 35% do planeta. O BRICS, também pela eufonia do inglês e BRICS, significa tijolos, vai sendo agrupado e uma grande muralha vem sendo forjada. E a entrada de novas nações pode significar o fortalecimento ou a ruína desta muralha. Já se inscreveu no canal? Então não perca tempo, se inscreva e ative o sino de notificação. Também temos nosso canal lá no Instagram e no Twitter. Siga lá, pelo @AraMilitarov. E se quiser também apoiar o canal mais a fundo, contribua com qualquer valor pela chave Pix, aqui em cima, canal aramilitarov@gmail.com. Até o próximo vídeo.